Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive-On mais uma vez. E hoje a gente veio gravar um guia de usados que tem um gostinho de avaliação com esse carro aqui, o Toyota Yaris XS Sedan 1.5 automático. A Toyota demorou aí praticamente uma década para trazer esse carro para o Brasil. Na sua primeira tentativa aí de atacar o mercado um pouco mais de base ali, né, abaixo do Corolla, ela trouxe o Etios, que não foi muito bem aceito aqui pelo nosso mercado. E ali em 2017 chegou a vez do Yaris, que chegou tanto na versão hatch quanto na versão sedã. Mirando aí no conforto de um Corolla, mas com um preço ali um pouco mais abaixo, né, entre o Etios e o sedã médio, será que esse carro realmente convence ou será que não foi uma cartada tão boa e ele chegou um pouco atrasado aqui no nosso mercado? Bora conferir. E apesar de ser mais ou menos uma novidade aí no nosso mercado, né, tá chegando o primeiro facelift em breve, completando aqui 3 anos, a verdade é que o Yaris não é um carro novo. O Yaris, na verdade, é um projeto aí já um pouquinho mais antigo e que já teve também várias outras gerações antes desse aqui. Tanto na Ásia, Europa, África. A verdade é que esse carro aqui foi vendido praticamente no mundo inteiro, mas a Toyota demorou um pouquinho para chegar aqui no Brasil. Na sua primeira tentativa, né, como eu tinha comentado, veio um projeto indiano, que é o Etios, e aqui na segunda tentativa veio um projeto tailandês. No final das contas, esse carro aqui, ele é muito parecido com o Etios, ele é um sedã mais simples do que o Yaris, que é encontrado, por exemplo, na Europa. Isso ali mais no oeste da Europa, né? No leste europeu também existe o Yaris parecido com esse aqui. Mas é um carro que realmente tem uma proposta muito interessante, né? Então, é um sedã grande, longo, com bom espaço lá atrás, mas não muito diferente aí de outros concorrentes, como por exemplo o Virtus, o Versa e o Onix Plus. Beleza que na hora que chegou, esse carro aqui talvez tivesse o maior interior da categoria, mas hoje em dia já tem outros concorrentes que batem muito perto. E ainda falando aí um pouco sobre os seus diferenciais, né? As versões hoje, em 2021, são vendidas apenas com motor 1.5 e câmbio automático CVT, que simula 7 marchas, o mesmo câmbio que equipa aí também o Corolla. Até pouco tempo atrás a gente também encontrava a versão 1.5 manual e o hatch continua tendo aí também a versão 1.3. Mas agora, né, a Toyota realmente deu uma remodelada na linha para dar uma vida um pouco mais longa para o Etios, para dar um destaque um pouco maior para o Corolla e colocou aqui o Yaris numa posição um pouco mais de topo, né? Digamos que esse carro aqui é quase um carro de luxo e essa versão XS aqui em 2021 tem um preço que beira os 90 mil reais. Realmente muito caro. E com essa cor aqui, que tem um acréscimozinho a mais, ele vai ser um carro que vai passar dos 90 mil, um preço realmente muito salgado para um carro que tem apenas um motor 1.5. E um dos grandes diferenciais aí do Yaris, frente aí ao seu irmão Etios, é esse visual assim, um pouco mais moderno, né? Principalmente aqui na dianteira. Enquanto o Etios parece um carro dos anos 90, o Yaris tem um visual futurista aí do meio dos anos 2010. Não é exatamente o visual mais bonito, mais acertado do mundo, mas eu acho que fica bacana. Na versão hatch eu acho um pouco mais bonito, mas ainda aqui na sedã também é um carro bem legal. Vou abrir o capô aqui para vocês, para mostrar um pouco sobre o que a gente encontra aqui embaixo. E como eu tinha comentado, o motor 1.5, 16 válvulas, mesmo motor que a gente encontra aí também no Toyota Etios, não é de se esperar diferente, né? E aqui no Yaris ele entrega um pouco mais de potência e um pouco mais de torque do que no Etios. Mas a diferença é muito pequena. Aqui são 105 cavalos no etanol, 110 na gasolina, 14,9 kgfm de torque no etanol e 14,6 na gasolina. Então a diferença aí de apenas 2 cavalos, 3 cavalos e 0,2 kgfm de torque. Na prática, pouco muda. Mas o que muda muito aqui nesse carro é que enquanto o Etios tem um câmbio automático convencional de apenas 4 marchas, aqui não. Aqui a gente já tem um câmbio CVT, que como eu tinha comentado, simula aí 7 marchas. O mesmo câmbio que a gente encontra também no Corolla. Então para quem é daqueles fãs, amantes que querem muito ter um Corolla, mas não querem gastar mais de 100 mil no carro, aí olha, você tem um câmbio de Corolla aqui, apesar de ter um motor bem mais fraco do que o 1.8 e o 2.0 que a gente encontra lá. Quando a Toyota trouxe o Yaris aqui para o Brasil, ela mirou no Corolla, mas na maioria dos aspectos acabou acertando no Etios. Aqui no interior, porém, é um dos lugares onde ele se diferencia. Enquanto o Etios tem aquele interior bem datado, com aquele painel lá no meio, aqui no Yaris não, você tem um interior um pouquinho mais moderno,
e também que lembra bastante aí o Corolla da geração anterior. Falando um pouco aí sobre o aspecto mais visual, né, ele tenta passar uma sensação de acabamento de um carro um pouco mais premium, né? Então, o Black Piano aqui no centro, com esse ar-condicionado digital, uma central multimídia que agora na versão 2021 já tem Android Auto e Apple CarPlay, um detalhezinho cromado aqui em volta, essa parte cinza e por fim todo esse acabamento aqui na lateral que faz uma imitação como se fosse um couro, né? Tá vendo que tem uma costura aqui? Mas não, isso aqui é tudo plástico duro, né? Ele é só moldado aqui nesse formato. Aqui no painel também a mesma coisa, né? Um volante um pouco maior, né? Um pouco mais corpulento, com as borboletas aqui atrás e um painel que tem uma telinha ali de TFT. Eu vou dar a partida aqui para vocês verem. Ó. Então um painel aí que lembra bastante do Corolla, né? Com um conta-giros grande aí na esquerda, né? O velocímetro no meio e ali também um painel digital em TFT. Ou seja, no final das contas aqui, quando a gente fala da impressão inicial, o Yaris realmente se aproxima um pouco mais do Corolla do que do Etios. Os bancos aqui nessa versão XS também, assim como na versão topo de linha, são em couro, um couro bem bonito, com uma costura branca, realmente um banco bem legal, um banco que dá um suporte até bacana, né? É um banco que tem ajuste de altura, ajuste de profundidade, você consegue aqui mudar também a inclinação e é fácil sentar na posição correta. Uma coisa que ele fica devendo, porém, é que o volante ele tem apenas ajuste de altura e reparem, é daquele ajuste que você levanta, bem pesado inclusive, na hora que você solta, ele cai igual uma pedra, né? Até assusta um pouquinho. Nada de ajuste de profundidade, nem na versão topo de linha. Os pedais são um pouquinho deslocados aqui para a direita, então para quem tem um pé um pouco maior, acaba ficando encostando aqui no carpete, o que nunca é uma sensação muito legal. E esse volante, ele é bem torto. Acho que vai ser difícil de eu mostrar isso para vocês, mas olha, olha onde que fica o meu braço aqui, onde fica aqui, tá vendo? É difícil de explicar para vocês, é difícil de ver um carro hoje que é tão torto quanto esse aqui. Para as pessoas um pouco mais leigas, provavelmente nem vão perceber isso aqui, vão dirigir tranquilamente, mas para quem é um pouquinho mais chato aí com a ergonomia do carro, acaba sim reparando. Os vidros são elétricos nas 4 portas, retrovisor elétrico, trava elétrica e vários outros equipamentos interessantes aqui, como por exemplo o piloto automático, o retrovisor eletrônico com sensor de chuva, farol automático, ar-condicionado digital. O câmbio aqui, como eu tinha comentado, é um automático CVT que simula 7 marchas. Ele tem aqui a opção de você colocar no manual, basta jogar aqui para baixo e mandar para a esquerda. E obviamente também aqui as borboletas atrás do volante. Então no final das contas, realmente, lembra mais o Corolla, mas é um carro compacto. Para quem está aqui na frente, vai relativamente bem. Economia não é um dos pontos fortes, mas ainda assim não deixa de ser ruim. Principalmente na hora que a gente compara aí com o Onix Plus, que tem um banco extremamente desconfortável. Aqui não. Vai confortável, com alguns poréns aqui no volante, mas nada muito grande. Bora falar agora um pouco lá dos bancos de trás. E falar agora aqui do espaço do banco de trás, acho que não faz nem sentido fazer a mesma analogia ali de Etios e Corolla, porque são dois carros com espaço muito bom, mas aqui no Yaris é realmente incrível. São 8, 10, 11 dedos de distância aqui entre meu joelho e o banco da frente, então eu consigo até abrir meus dedos aqui, cara, é muito espaço. Embaixo aqui meu pé vai levemente apertado, mas isso porque eu estou com o banco ali na posição mais baixa. E o principal diferencial quando a gente fala de espaço aqui no banco de trás está aqui. A pessoa que vai sentada no meio, ela não tem aquele túnel central alto aqui, tá vendo? É um carro com a traseira completamente plana. Se não me engano, acho que a gente, aqui no nosso mercado, sei lá, nos últimos 10 anos, a gente não teve nenhum carro que tenha essa mesma característica aqui. Realmente um grande diferencial, principalmente aí para quem vai andar com 3 pessoas constantemente aqui no banco de trás. E de todo modo, se você vai andar com 3 pessoas também, outro ponto importante, cinto de 3 pontos e encosto de cabeça vem nessa versão XS desde as primeiras, né? Agora eles são obrigatórios por lei, mas eles já tinham sim antes disso. Se você estiver andando com apenas 2 pessoas, você tem também aqui um encosto de braço. Outro ponto interessante aqui, que é um grande diferencial aqui, não são todos os carros da categoria, são poucos carros aí compactos que tem esse encosto de braço. O porém aqui, que eu acho que falta para deixar esse interior aqui na parte de trás perfeito, é uma saída de ar. Então você não tem saída de ar aqui no meio,
você fica dependendo da saída de ar lá da frente. Aqui você tem um encosto de braço, que inclusive ele é bem para trás aqui, desnecessariamente para trás, e rouba um pouquinho de espaço aqui. Provavelmente deve ter algum sentido desse encosto ser tão protuberante assim. O acabamento da porta segue o mesmo padrão lá da frente, então plástico duro, sem ter uma sensação de qualidade muito boa, mas texturizado. As maçanetas são prateadas para dar uma diferenciação aqui, deixar um acabamento um pouquinho mais legal. Parte do vidro aqui são vidros automáticos com um toque, né? Com black piano e uma costurazinha aqui de couro. Ou seja, talvez estar aqui no banco de trás seja o melhor lugar aqui desse carro. Espaço muito bom, conforto bom, os bancos são relativamente bons, né? Eu sinto um pouquinho de falta aqui de apoio na minha perna, mas apenas detalhes, realmente um espaço muito legal aqui no banco de trás. Mas o espaço aqui é bom, bora lá pro porta-mala para ver se é tão bom assim também. Mas antes de falar aqui do porta-mala, vou mostrar para vocês a chave aqui do Etios. É uma chave presencial aqui nessa versão XS. Não é uma chave muito bonita, mas cumpre bem o papel dela. E como é um carro com chave presencial, né, você não precisa de destravar para abrir o porta-mala. Basta você chegar aqui perto, apertar o botãozinho e o porta-mala já destrava para você. Mas aqui vou começar a primeira observação. Inclusive esse porta-mala também pode ser aberto lá pelo interior. Ele sobe bem tranquilo, mas na hora que ele distende até o máximo, ele bate de uma forma um pouco brusca. E que é um pouco estranho aqui para a categoria, né? Tem esses braços pescoço de ganso aqui, mas apesar de não ser o mundo ideal, eles ficam bem rentes aqui no interior. Então acaba que você tem um risco muito pequeno aqui de acabar esmagando uma mala ou alguma coisa desse tipo. É um porta-mala de 473 litros, então uma litragem menor do que o Etios, menor do que o Virtus, menor do que o Cronos. Não é um porta-mala exatamente muito bom, né? Então, como eu tinha comentado, os passageiros lá de trás vão bem, mas o passageiro do porta-mala nem tanto assim. E eu tenho algumas críticas a fazer sobre esse porta-mala. O acabamento dele como um todo é ok, né? Ele tem esse carpete aqui um pouco áspero, tem essa proteção de plástico aqui para não arranhar o carro, o que é bem positivo, e é todo encarpetado aqui, tanto lá no banco, quanto também aqui na lateral. Inclusive os bancos são rebatíveis. Mas ele tem alguns poréns. O primeiro é que aqui em cima ele não tem acabamento, ele tem um metal aparente aqui, inclusive alguns parafusos aqui um pouco cortantes, então não é tão legal assim. E aqui na parte de baixo a gente também tem alguns problemas. O primeiro é que ele tem um carpete aqui que parece um cobertor que você trouxe de casa e colocou aqui. Ele não é preso em nada, ele fica escorregando e ele é muito fino, né? É inclusive um tecido de carpete diferente do que você encontra no interior do carro. Por baixo desse carpete vem o segundo problema, uma placa de MDF aqui que parece que você acabou de pegar aí num depósito, alguma coisa desse tipo. Um MDF marrom ainda, muito esquisito, não é muito legal. E por baixo desse MDF você tem um feltro, daqueles feltros coloridos, sabe? Daquelas mantas que são doadas em época de frio, para morador de rua, etc. Então um material muito simples. E o step aqui, apesar de não ser um step com pneu fininho, é diferente das rodas convencionais, é um step aro 14. E lá embaixo, nada de pintura. Então a verdade é que aqui no porta-mala você, no primeiro momento, até tem uma impressão boa, mas na verdade o que você encontra aqui é um sanduíche de materiais de qualidade um pouco duvidosa. Com certeza não é um dos pontos fortes aqui do carro. E depois de conhecer o Yaris e todos os equipamentos e características dele pelo lado de fora e também falar aqui pelo lado de dentro, hora de sentar no lugar do motorista e falar o que mais importa, que são as impressões ao volante. Como essa aqui é a versão XS, né, a gente tem chave presencial. Basta pisar no freio e apertar um botão aqui e o carro se liga para você. Ou seja, uma praticidade a mais aí para quem vai dirigir o carro no dia a dia. Essa chave presencial também funciona lá para o porta-mala e também aqui para a abertura das portas. Bora lá! Colocar o carro aqui no drive, baixar o freio de mão e vamos dar uma voltinha. Apesar aí de ser um carro com chave presencial, né, o câmbio automático, o freio de mão aqui não é um freio de mão
digital, um freio de mão manual convencional, mas isso está longe de ser um problema, porque nessa categoria é isso mesmo que se espera. Falando um pouco aí sobre a direção, é uma direção elétrica, né? Mas ela é leve, ela é muito leve. Eu consigo virar o carro aqui com um dedo, olha aqui pra vocês verem. É meio absurdo você fazer isso, né? Acaba sendo até um pouco desconfortável, né? Quando você está numa manobra, beleza, é bom você ter uma direção leve ali para manobrar. Mas o problema é que essa direção aqui, ela continua leve mesmo em velocidades aí um pouquinho mais altas, né? Então aqui, ó, 40 km por hora, o carro continua com uma direção meio boba, né? Meio levezona demais. Não gostei desse ajuste, e eu acho que isso, somado à direção ser meio torta, ao volante não ter ajuste, e também ao fato que essa direção passa muita sensação de vibração aqui para o motorista, acaba sendo, sem dúvida alguma, um dos pontos que eu não gostei aqui do carro. Muito esquisito, né? Eu não entendo de onde que veio isso. Acho que poderia ter uma direção aí com um ajuste um pouquinho mais pesado, isso não seria um problema. Esse isolamento aqui é uma coisa que eu não lembro de ter visto aí também no Etios, né? Então, realmente uma característica aí diferente aqui do Yaris. A suspensão também, né? É confortável, não é uma suspensão ruim, mas eu acho que hoje em dia outros concorrentes já estão conseguindo um ajuste um pouco melhor. Então, quando você passa em imperfeições, ele vai relativamente bem. Quando você vai em quebra-mola, ele também vai relativamente bem. Mas, por conta aqui, novamente, da sensação de direção, você acaba sentindo um pouco mais os buracos do que seria necessário. Talvez aí uma aproximação, né, caso você ainda não tenha dirigido aqui o Yaris, mas tenha dirigido outros carros da Ford, seja essa, né? É uma sensação muito parecida aí que a gente encontra no Ford Ka e também no Ford Fiesta. Qual a diferença? Que enquanto lá a direção parece uma direção de videogame, que tem um force feedback muito esquisito, né? Uma sensação aí de feedback muito estranha e que parece uma engrenagemzinha funcionando, aqui não, aqui você tem uma sensação de direção muito leve, muito boba e até mesmo um pouquinho perigosa. Falando um pouco aí sobre os pedais, o pedal do acelerador tem um curso muito curto, tipo, impressionantemente curto. Você pisa de leve, ele realmente é bem dosado, né? Você não vai ter um susto aí, mas você pisa um pouquinho mais e ele chegou no final. Acho que isso, no final das contas, tem dois efeitos para o carro. O primeiro é ele passar uma sensação de ser um carro com uma resposta um pouco mais ágil do que de fato ele é, o que faz sentido, já que esse aqui é um carro que tem apenas 110 cavalos. E o segundo impacto que tem esse acelerador muito curto aqui é que, às vezes, em algumas situações ali de arranque, né, você está saindo de um sinal, etc., você quer pisar mais leve, mas como o acelerador é muito curto, você pisa ali um pouquinho mais e o carro já dá aquela gritada, né? O CVT manda a rotação lá para os 2.500 RPM. É uma coisa que você vai se acostumar, né? Dirigindo um pouco mais o carro, né? No dia a dia você se acostuma com isso, mas não deixa de ser um problema aí, principalmente se você for dirigir o carro com pouca frequência e dividir com outras pessoas da casa. Voltando a falar aí um pouquinho do câmbio, né? A gente está aqui a cerca de 50 km por hora, andando bem tranquilamente. E o câmbio mantém uma rotação ali de 1.400, ó, desceu para 1.200 RPM. Isso porque eu estou dando uma pisadinha aqui para manter a velocidade, a gente está numa subida leve aqui também, então realmente o câmbio prioriza bastante aí o consumo, mantendo a rotação bem baixa, e na hora que você precisa aí de um pouquinho mais, ele joga a rotação lá para cima de forma suave. Funcionamento muito bom, só que o problema é que esse motor aqui não ajuda. Então o câmbio CVT aqui faz todos os esforços para fazer o carro ser mais econômico, mas na prática, na hora que você olha os números aqui, o resultado não é tão bom assim, né? Esse carro está com 25 mil quilômetros, então ele já passou ali daquele período de amaciamento e também não é uma quilometragem alta o suficiente para justificar um consumo ruim. Está abastecido com etanol e aqui nas nossas voltinhas, pegando principalmente aqui avenidas expressas, vias aí de 50 a 60 km por hora, ele está fazendo 9,8 km por litro. 9,8 km por litro com etanol na cidade é um consumo excelente,
Mas vale colocar a observação que em trajetos muito similares a esse, a gente já teve outros carros automáticos que chegaram a fazer consumo na casa dos 12, 14, até 16 km por litro. No final das contas, o consumo é melhor do que o Etios lá com um câmbio automático de 4 marchas, mas ainda assim o consumo continua não sendo um dos pontos positivos aqui desse motor 1.5 16 válvulas da Toyota. Mas apesar aí de todos esses pontos positivos e negativos aí que eu falei sobre a direção do carro, convivência com ele é bem tranquila, né? Então tem esse volante multifuncional aqui com tudo na mão, o rádio é próximo aqui, apesar dele não ter uma rodinha ali de ajuste de volume, ele tem uns botões bem grandes aqui físicos, então é prático. O ar-condicionado digital não é um ar-condicionado de 2 zonas, mas um ar-condicionado bem fácil de mexer, que funciona muito bem. O carro, apesar de ter uma cabine grande aqui no interior, ele gelou rápido aqui o carro, o que sem dúvida é um ponto bem positivo aí quando a gente está falando de cidades mais quentes principalmente. Mas no final das contas, isso, apesar de ser um ponto legal aqui do carro, não é diferente do que você encontra em qualquer outro concorrente, né? Eu acho que falar aí um pouco de habitabilidade, de sensação de estar dentro do carro, até faria sentido se a gente estivesse falando de um carro da categoria aí do Ka+, ou então do Logan. Mas não, esse carro aqui é um carro que tem preço e tamanho de um carro um pouco mais premium, né? Então a gente está falando aí de Onix Plus, que é um baita carro, a gente está falando aí do Virtus, que também é um carro excelente, do Cronos, que também é um carro muito bom, apesar de ter um motor ali 1.8 um pouquinho mais antigo, o Versa novo também, que é um carro que está sendo bem elogiado. Então isso é nada mais, nada menos do que o mínimo que se espera dessa categoria. Com alguns detalhes aí, né, que esse volante aqui, apesar de ser bonito, ele tem uma sensação de qualidade um pouquinho estranha. Esse painel aqui com esses detalhes aqui, imitando uma costura, que não gostei bastante, não gostei muito. Então, aquela coisa que a gente já falou que várias vezes no canal, né, uma simplicidade, uma forma bem direta de falar as coisas, típica aí dos carros japoneses. E já chegando aqui ao final da nossa volta, hora de falar para quem eu recomendo e para quem eu não recomendo aqui o Toyota Yaris Sedan 1.5 XS automático CVT. Inicialmente, gostaria de falar que esse carro, pelo menos na minha opinião, é um dos modelos que mais depende da marca para vender. Acho que ao lado aí do City, são 2 carros que só vendem porque tem a marca Toyota e Honda atrelada, né? Então, se você é fã aí do Corolla, mas não está querendo gastar muito dinheiro, se você se preocupa muito aí com o atendimento das concessionárias, se você sempre teve Toyota aí na sua vida, provavelmente você não vai se arrepender dessa compra. Vai de Yaris aí, vai ser muito feliz, apesar daí do preço, obviamente, ser um pouquinho caro. Do outro lado, né, para quem eu não recomendo esse carro, acho que eu não recomendo para praticamente todas as pessoas, exceto os fãs da Toyota e as pessoas que se preocupam muito com a marca. Se você quer um carro um pouco mais esportivo, né, você pode ir pelo Virtus. Se você quer um carro espaçoso, você pode ir para praticamente qualquer outros concorrentes. Se você quer um carro mais barato, você pode ir de Onix Plus, HB20S. A verdade é que essa categoria é muito competitiva. Então, você decidir entre um carro e outro acaba sendo muito mais uma questão de gosto do que uma questão direta ali de realmente qual carro é melhor. Eu, Lucas, não optaria pelo Yaris. O Davi aqui no banco de trás ajudando aqui na gravação, não optaria pelo Yaris também, né? Pois é. A verdade é que, a não ser que seja muito fã de Toyota, né? O Hudson é um baita fã de Toyota e a gente estava falando aqui com ele. Ele também não recomenda o Yaris. É muito louco isso, né? Acho que aqui a gente não teria uma unanimidade. Eu sei que os meninos gostam pra caramba do Virtus. Talvez não seria a minha opção. O David tá gostando dos joias ali, concordando com tudo que eu falo. Mas eu sei que os meninos gostariam muito mais do Virtus. Talvez não seria a minha opção aqui, mas ainda assim é difícil de recomendar o Yaris e é difícil de justificar uma compra dessa para quem não é muito, muito fã da Toyota.
depois de dar a nossa voltinha aqui com o Toyota Yaris nessa versão aqui XS 1.5 automática 2018 e 2019, chegou a hora de por fim falar os pontos positivos e negativos aqui desse sedã premium compacto da Toyota. Diria que é um carro que tem 3 pontos positivos. O primeiro deles é o câmbio CVT. Realmente um passo enorme se comparado ao câmbio automático de 4 marchas que a gente tinha no Yaris, no Etios, e também um câmbio que funciona muito bem. Então quando você não precisa de potência, ele mantém a rotação ali super baixo, priorizando o consumo, que ele não consegue atender muito bem, mas ainda assim fazendo o trabalho dele. E na hora que você pisa um pouco mais e exige um pouco mais do carro, ele sobe a rotação, simula 7 marchas e faz ter um funcionamento aí bem confortável, principalmente se comparado a outros câmbios automáticos CVTs. O segundo ponto positivo dele é o espaço interno. Nessa categoria é difícil falar que realmente um carro é destaque no espaço interno, né? Todos esses sedãs compactos premium são muito espaçosos. Mas aqui no Yaris ele tem um diferencial muito grande, que é o chão plano, né? Ele não tem aquele túnel central. Ou seja, para a pessoa que está ali sentada no meio, consegue ficar com um pé ali de forma muito mais confortável e passa uma impressão um pouco maior de espaço, especialmente quando você está ali com 3 adultos no banco de trás. E por fim, o terceiro ponto positivo deles são os equipamentos. Obviamente, né, a Toyota quer posicionar esse carro aqui como quase um mini Corolla, e para fazer isso, eles trouxeram também um pacote de equipamentos bem bacana. Essa versão XS aqui não é a versão topo de linha do carro, e ainda assim ele tem bons equipamentos. Então controle de tração, estabilidade, tem também farol automático, limpador automático, tem também central multimídia, ar-condicionado digital, rodas de liga leve, um carro bem completinho mesmo. Nada muito excepcional aí, obviamente, principalmente considerando que essa aqui é a versão 2019, então um pouquinho mais antiga e com menos equipamentos que a 2021, mas ainda assim, sem dúvida alguma, um dos pontos positivos do carro. De todo modo, apesar de ser um carro que tem 3 pontos positivos, a verdade é que o Yaris me deixou um gosto um pouquinho amargo aqui na boca. E eu acho que os pontos negativos dele acabam chamando mais atenção do que os positivos. O primeiro ponto ali, sempre como um contraponto de outras coisas do carro, né? O câmbio é muito bom, mas o desempenho dele é bem mais ou menos. Então se o câmbio faz um trabalho legal ali, ele acaba não conseguindo ter uma potência muito boa, muito ali por conta do motor e do peso aqui um pouquinho mais alto. E isso faz também o carro sofrer muito no consumo, principalmente aí no consumo. Dentro das nossas voltas aqui, em percursos extremamente favoráveis, ele fez por volta de 10 km por litro no etanol, o que não é um consumo exatamente ruim, né? 10 km por litro no etanol na cidade é muito bom. Mas outros carros aqui nesse mesmo percurso, também com câmbio automático, já chegaram a fazer consumo de 14, 15 km por litro em condições muito parecidas. Então aqui realmente o Etios acaba deixando, o Yaris acaba deixando a desejar um pouquinho. O segundo ponto, também um contraponto, né? Espaço aqui atrás para os ocupantes do banco traseiro é muito bom, mas o porta-mala acaba devendo. O irmão Etios aí tem o maior porta-mala da categoria, se eu não me engano, com 540 litros, 530 e tantos litros, realmente um porta-mala muito grande. E o padrão aqui desses sedãs mais premiums é que realmente ele esteja acima dos 500. Aqui com uns 470 e poucos litros, o Yaris acaba ficando um pouquinho para trás, sim. E por fim, outro contraponto, né? Um carro muito bem equipado aqui, mesmo nessa versão 2019, porém um carro muito caro. Entre os seminovos, ele é um carro que teve uma desvalorização muito baixa, né? As pessoas realmente cobram aquele selo Toyota de confiabilidade, né? E realmente é um carro confiável, mas acabam cobrando esse preço, então um carro que desvalorizou muito pouco. E se você estiver pensando em comprar aí um 0 km 2021, nessa versão XS aqui, que mudou apenas alguns detalhes, você vai pagar R$90 mil. É muito caro, é mais caro aí do que a maioria dos concorrentes, inclusive nas suas versões mais completas. Ainda assim, um carrinho interessante, só acho que ele acabou chegando um pouquinho atrasado. Ele era para ter chegado aqui no Brasil há mais ou menos 10 anos atrás. Mas é isso, pessoal. Chegamos ao fim aqui de mais uma avaliação, um meio guia de usados aqui no canal. E a verdade é que depois de toda essa experiência aqui, o Yaris acabou deixando um gosto um pouquinho amargo aqui na minha boca, como eu tinha comentado, né? Então, é sim um carro competente, é sim um carro
interessante, é um carro bonito, né? Muito mais bonito que o Etios, mas a verdade é que ele fica devendo aí um monte de ponto, principalmente aí na hora que a gente fala do interior, da dirigibilidade. Então, no final das contas, é muito difícil de recomendar esse carro aqui, a não ser para aquelas pessoas que são realmente fãs de carteirinha da Toyota, ou então que sonham ter um Corolla, mas não estão dispostos a gastar mais de 100 mil reais, que é pedido aí por esse carro hoje em dia, pensando no 0 km. Mas não deixe de seguir as nossas redes sociais que estão ali no topo da tela, e espero ver vocês novamente no próximo sábado, meio-dia, aqui no Drive On. Um abraço a todos e até mais!